Bom dia. Introdução à Economia, aula 28. Essa é a nossa última aula. Então, chegamos ao fim desse semestre diferente. O tema hoje é só revisão. É aula 28 porque são 28 aulas mais 2 provas. Então, são 30 aulas ao todo e a prova é sábado. Então, nós já acabamos a matéria na aula passada com a parte de economia brasileira e o que resta fazer é uma revisão para quem tem interesse nisso. Vocês já viram o estilo da prova. A segunda prova vai ser do mesmo estilo que a primeira. Então, ela é múltipla escolha e cobre todos os temas. Viu que a primeira prova cobriu vários dos temas que a gente aprendeu de maneira relativamente superficial, essa natureza de introdução à economia. Quem for fazer um curso de economia todo, cada uma dessas coisas que a gente estudou seria uma disciplina inteira. A parte de desenvolvimento é uma disciplina, a parte de economia monetária é outra disciplina. Então, tudo fica muito mais detalhado. Mas aqui é relativamente superficial, mas, por outro lado, é difícil porque é muito material. A gente cobriu muito terreno e, para quem nunca tinha visto essas coisas, é bastante diferente. Então, o que eu vou fazer é, basicamente, primeiro, ver se tem alguma pergunta, qualquer coisa, pode ser uma pergunta específica, pergunta geral, e, na ausência de perguntas, daí eu preparei algumas coisas, a gente faz uma revisão, assim, nunca é completo, mas escolhe algumas coisas que eu acho que eu já vi no passado cair em provas. E aí é bom vocês ficarem atentos com os monitores. Eu não sei se ainda tem aulas que eles vão dar ou não, mas se tiver, vale a pena ver aquilo ali. Então, alguém tem alguma pergunta, algum tema que sente que gostaria de rever? Então, se não tiver... aqui tem um chat, deixa eu ver aqui. Tá bom, então a questão é com relação à taxa de juros e incentivo à poupança para investir e déficit do governo. Então, ótimo, isso é bom porque isso, inclusive, é um dos temas que eu coloquei na revisão que eu preparei, então eu vou para lá. E aí, a qualquer momento, se alguém tiver algum outro tema que quiser ver, põe aí no chat e daí eu cubro. Inclusive, é o primeiro tema aqui. Então, um dos temas que a gente viu então, foi aqui na unidade 5, produção, crescimento econômico, poupança e investimento, sistema financeiro e a macroeconomia keynesiana. Tudo está meio que ligado, vamos ver como aqui. Então, a ideia aqui é essa ideia de que existe um mercado para fundos de empréstimos. Isso só esquisito, fundo de empréstimo, né? É um mercado para dinheiro emprestado, basicamente. Um mercado para crédito. Então, a ideia é tem gente que quer fazer alguma coisa, geralmente é um entrepreneur, que a gente chama, um empresário. Alguém tem uma ideia, está disposto a aceitar risco, de abrir um negócio, de produzir alguma coisa, de tentar fazer alguma coisa na economia. E, tipicamente, as pessoas não têm dinheiro para fazer isso. Mesmo grandes firmas, grandes lojas, quando elas vão empreender uma nova coisa, vamos expandir ou fazer alguma coisa, eles não têm dinheiro. Você acha que mas é uma firma grande, é rica, tem dinheiro. Não tem dinheiro para fazer essas coisas. Então, como é que você faz? Se você é um empresário e você quer tentar um novo empreendimento,
você tem que pegar dinheiro emprestado. Então, isso é crucial numa economia. Uma economia não funciona bem se não tiver um mercado dinâmico, ativo, que funcione bem, sem fricções de empréstimo, onde alguém que tem uma ideia vai lá, pega dinheiro emprestado, a baixo custo e com baixa papelada, baixa burocracia, usa aquele dinheiro e depois paga de volta. Então, isso é crucial na economia. Numa economia capitalista, qualquer outra economia, de alguma forma, tem que ter isso. Então, aqui, o jeito que a gente lida com isso, a economia, é o nosso bom e velho modelo de oferta e demanda. Dinheiro emprestado é um bem que nem cebolas, que nem cortes de cabelo. Existem pessoas que ofertam, existem pessoas que demandam. É a interação entre essa oferta e demanda que decide a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio. A única diferença é que a gente vai chamar o preço de equilíbrio de um empréstimo de taxa de juros. A gente chama de taxa de juros. Tinha uma coisa que eu queria falar, esqueci o que é. Bom, vamos lá, vamos ver quem são os ofertantes. Quem é que oferta? Se for cebolas, quem é o mercado de cebolas? Os ofertantes são os plantadores de cebola. E os consumidores são as pessoas que querem comer cebola. Com crédito, fundos de empréstimo, os ofertantes são os bancos, mas os bancos só são intermediários. Os ofertantes são as pessoas que poupam. Então, tem poupanças, a gente já viu a definição de poupança, é o que sobra da renda depois de consumo. Você recebe sua renda, você decide quanto você quer consumir. Se você consumir menos do que sua renda, então você vai poupar. Tipicamente, aquele dinheiro iria parar no mercado financeiro, porque daí você ganha os juros em troca e o mercado financeiro empresta para frente. E os demandantes são esses empresários, as pessoas que querem comprar, por exemplo, se você quer comprar uma casa, você não tem dinheiro para isso, você pega dinheiro emprestado. Você quer comprar um carro, mesma coisa. Quando você parcela alguma coisa numa loja, parcelado em 10 vezes, você é um demandante de fundos de empréstimo. Então, tá aí o velho esquema, e ele é igual em tudo mais. Ele mostra a oferta e a demanda. A oferta é positivamente inclinada. Quanto maior a taxa de juros, mais gente vai estar disposta a poupar e a oferecer esse dinheiro em empréstimo. Mais alto que a taxa de juros, menos gente que vai querer pegar esse dinheiro emprestado, porque não está muito caro. Não dá, o seu empreendimento não vai ter lucro, porque você vai gerar um lucro, mas vai ter que pagar uns juros tão altos no dinheiro que você usou, que o lucro vai embora. Então, você não vai pegar emprestado. E está aí a taxa de juros, aqui a gente chama de Rzinho, taxa de juros de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio. E que nem qualquer mercado econômico, esse mercado se autorregula. Não precisa o governo estar lá dizendo sobe a taxa de juros, aumenta a taxa de juros. Inclusive, em lugares onde o governo faz isso, está errado, é uma tragédia, né? O governo tentar manipular a taxa de juros. Aí você diz assim, não, espera aí, mas o governo determina a Selic. O governo não determina a taxa de juros. O governo diz assim, eu, governo, empresto essa taxa de juros. Então, você empresta ou eu tomo emprestado. Então, o governo põe títulos do Tesouro Direto, por exemplo, outros títulos do governo, e diz assim, eu pago 5,5%. O governo fazendo isso, como ele é muito grande, aí o resto do mercado ele vai escolher se ele quer competir ali com o governo ou não, mas os juros o governo influencia os juros dessa forma. Então, se o juros estiver muito baixo por alguma razão, então o dinheiro está barato, muita gente quer pegar o dinheiro emprestado, mas pouca gente quer emprestar. Então, tem esse excesso de demanda por fundos emprestáveis. E como que isso é autorregulável? Isso é autorregulável porque se tem muita gente querendo e não está conseguindo, porque as prateleiras estão vazias, as prateleiras de crédito, nesse caso não é prateleira, você vai para o banco, você pede um empréstimo, porque você vê que a taxa de juros está baixa, aí o banqueiro lá diz, não, desculpe, mas a gente está sem, a gente já emprestou todo o nosso dinheiro. Aí você fala assim, muita gente vai dizer, poxa, mas eu tô disposto a pagar um pouquinho mais até,
eu aceito pagar um pouquinho mais. Aí o banqueiro, então tá bom, então aí esses juros a mais gente vai querer emprestar, e essa força vai empurrando os juros para cima até chegar nos juros de equilíbrio, onde a oferta é igual à demanda. Nesse ponto, é um equilíbrio. Nesse ponto, ele fica lá. Essas forças param de atuar. E a mesma coisa é óbvio com excesso de oferta. Se os juros, por alguma razão, estão muito mais altos que os juros de equilíbrio, aí um monte de gente está poupando, um monte de gente está querendo emprestar esse dinheiro, mas tem pouca gente pegando esse dinheiro emprestado, porque está muito caro, e tem esse excesso de oferta. O que vai acontecer? Esses ofertantes de crédito vão começar a fazer promoções e casos especiais, abaixando um pouquinho os juros, abaixa aqui, abaixa ali, aí mais gente vai tomar emprestado, isso continua iterativamente até empurrar os juros para o ponto de equilíbrio. Aí fica no ponto de equilíbrio. E aí o terceiro passo, que nem todos os outros mercados que a gente viu, mercado de trabalho, mercado de câmbio, mercado de bens, mercados de serviços, todos os outros, a gente faz uma estática comparativa. A gente diz assim, vamos partir do equilíbrio e vamos dar um choque, vamos mexer em alguma dos parâmetros, alguma dessas outras variáveis que não sejam juros ou quantidade, mas tem um monte de outras variáveis ceteris paribus, lembra disso? Que determinam aonde estão essas curvas, e essas variáveis, então, elas deslocam essas curvas. E a gente vê o que acontece com o equilíbrio. Então, aqui é a pergunta que foi feita agora há pouco, eu acho que tinha a ver com isso aqui. Vamos fazer aqui algumas estáticas comparativas. A primeira, qual que é o choque que aconteceu aqui? Aqui o governo tem um déficit fiscal. Então o governo está gastando mais do que ele arrecada. Então o governo arrecadou uma certa quantidade, gastou mais. O que ele vai fazer? Bom, ele poderia imprimir dinheiro, mas isso seria desastroso. Isso é o que o Brasil fazia antes de 94. Hoje em dia, ele faz uma coisa que não é tão ruim, mas mais correta, é dizer, bom, eu preciso pagar essas contas, eu não tenho arrecadação suficiente para pagar meus gastos, eu vou pegar dinheiro emprestado. Aí o governo diz assim para o mercado, está aqui títulos, pega emprestado, e aí as pessoas, eu pago uns juros de tanto, aí as pessoas emprestam dinheiro para o governo. Muita gente faz isso, o Tesouro Direto é um jeito bem fácil de fazer isso, entra online, com R$100 você pode fazer, é seguro, não paga imposto, geralmente os juros é bom, geralmente é melhor do que a poupança, tem uma liquidez boa. Então, mas o que aconteceu aqui? Aconteceu isso que a gente chama de crowding out. O governo, ao fazer isso, ao pegar dinheiro emprestado do público para pagar suas contas, o governo está pegando parte das poupanças. E essas poupanças que existem na economia, se não fosse o governo pegar elas para si, essas poupanças iriam virar fundos de empréstimo, iriam para os empresários, para as pessoas que estão criando novos negócios e aumentando seus negócios, gerando seus negócios. Então, o que o governo fez, ele reduziu a oferta de poupança. Ele deslocou a curva de oferta de poupança, ele abocanhou parte da poupança, então sobrou menos para os empresários, para as pessoas comprando automóveis, para as pessoas comprando casas. Então, qual que é o resultado? A curva de oferta deslocou para a esquerda, no novo equilíbrio E2, o equilíbrio passou de E1 para E2. Nesse novo equilíbrio, o juros está mais caro, os fundos de empréstimo estão mais caros, e faz sentido, porque agora tem menos deles, tem o mesmo número de pessoas dispostas a pegar dinheiro emprestados, mas tem menos dinheiro para emprestar, então o custo do dinheiro vai subir e vai ter menos quantidade, menos dinheiro vai ser emprestado em equilíbrio. Faz sentido, quando o preço da cebola sobe, menos cebola é comprada e vendida, e com empréstimos também. Quando o juros sobe, menos dinheiro. Ainda tem gente pegando dinheiro emprestado, mas tem menos. Então, esse foi esse exemplo aqui. Um segundo exemplo, um segundo choque, uma segunda estática comparativa, começa aqui, o equilíbrio está aqui. A demanda por fundo de empréstimos e a oferta, o equilíbrio inicial, o equilíbrio número 1.
Nesse caso, o governo está dando incentivos para investimento. O governo chega assim, a gente precisa que o empresário brasileiro invista mais, gere mais empregos, então vamos oferecer um incentivo tributário, isenção de imposto de renda, ou então a gente oferece infraestrutura, a gente constrói estradas, melhora a eletricidade, água. Então o governo faz alguma coisa que convence os empresários a investir mais. E isso acontece de fato, os governos fazem isso relativamente frequentemente. Então aqui aumentou a demanda por empréstimos. Os empresários que estavam demandando essa quantidade aqui, nessa curva de demanda, eles falam assim, poxa, agora que o governo está dando todas essas ajudas aí, a gente quer mais dinheiro emprestado. Então, com isso, a curva de demanda se desloca para a direita, o equilíbrio passa de E1 para E2, com esse aumento da demanda, com mais gente querendo a mesma oferta, o juro sobe, é bastante intuitivo, e a quantidade com mais gente querendo dinheiro emprestado, a quantidade de fundos de empréstimo de equilíbrio vai subir. Quanto que vai subir? Isso a gente já viu, isso não cai nessa primeira prova, na segunda prova, mas cai na primeira, mas seria uma outra parte da análise, é dizer qual que são as suas elasticidades. Lembra das elasticidades? Então, esse choque do governo oferecendo incentivos pode ter um grande aumento na taxa de juros ou um pequeno aumento na taxa de juros, dependendo da inclinação das duas curvas, se elas são elásticas ou não elásticas. Mas esse não foi o foco aqui, então vou deixar isso de lado. E o terceiro, a crase está errada aqui, mas a terceira estática comparativa, o terceiro choque que a gente vai botar é o governo incentivando não o investimento, mas incentivando a poupança. Então, aqui, por alguma razão, o governo pensa, puxa, as pessoas não estão poupando, a gente precisa que o brasileiro poupe mais, vamos tentar dar alguns estímulos para poupar. Então, como é que ele faz isso? Um jeito de fazer é dizer, ó, a poupança, vamos dar uma isenção de rendimento. Geralmente, quando você poupa e põe aquele dinheiro numa aplicação financeira, geralmente tem que pagar um imposto no final, quando você retira o dinheiro. E isso é ruim, porque como você acha que teve um rendimento, mas na hora de tirar, tem uma mordida do governo. Então, a poupança, por exemplo, não tem imposto de renda, até um certo valor bem alto. Então, para incentivar as pessoas a botarem dinheiro na poupança. Então, o governo incentivando a poupança, vamos supor que funcionou, mais gente vai poupar, então vai ter um aumento da oferta de poupanças, e isso, com mais dinheiro entrando no mercado de crédito, os juros caem, porque fica mais barato. No mercado de cebola, se de repente tem uma enxurrada de cebolas, a safra de cebolas foi muito boa, o preço da cebola cai. E aqui os juros caiu e a quantidade aumentou. A quantidade aumenta porque tem uma oferta maior, é natural que tenha mais dinheiro emprestado. Então esse tema aqui. Aí, que tipo de perguntas podem ser feitas na prova sobre esse tipo de coisa? A prova, uma das coisas que eu vejo de prova de introdução à economia, eles gostam muito de começar com o mundo real, né? Isso aqui que a gente viu foi ser bem abstrato, né? Curvas de oferta e demanda, mas eles gostam de começar com o mundo real, então eles começam assim, às vezes com um clipe de jornal. Então, eles pegam assim, na Folha de São Paulo, isso é um clipe verdadeiro da Folha de São Paulo. E aí o clipe diria lá assim, o ministro Paulo Guedes ontem anunciou um programa de estímulo aos investimentos. E aí a pergunta podia ser, e ele falou então que qualquer pessoa que investisse iria deixar de pagar contribuições, impostos e coisas assim. E aí a pergunta ia ser alguma coisa como, isso, com esse estímulo, a taxa de juros subiu, né, a quantidade caiu, alguma coisa assim. Esse tipo de pergunta eles gostam muito.
três das opções iam ser falsas e uma das opções ia ser verdadeira, e essa você iria marcar. Deixa eu ver, alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma... Às vezes eu perco aqui no chat. Alguém tem mais algum tema que gostaria de ver? Deixa eu tentar lembrar os temas da prova. Então, lembra que a prova só cai o que nós vimos a partir da primeira prova. Então, teve economia monetária, economia monetária, inflação. Daqui a pouco eu posso rever aí as teorias de inflação. Aí, produtividade e crescimento. Visão clássica versus visão keynesiana. A gente pode dar uma olhada nisso. Geralmente tem uma pergunta sobre isso. Daí, macroeconomia aberta. Aquela olhando o mercado de juros com o mercado de câmbio. E como é que chama? Balanço de pagamentos, desenvolvimento, pobreza, desigualdade e economia brasileira. Nós temos algumas perguntas aqui. Então, a venda de títulos acaba gerando incentivo a poupar pelo aumento da taxa de juros? Sim, sim. A venda de títulos, o governo, como eu falei, o governo vende títulos porque ele quer se financiar. O governo está precisando de dinheiro e esse é o jeito correto de fazer o governo se financiar. Geralmente não é um problema fazer isso, porque contanto que a dívida do governo não seja muito grande. O governo, essa dívida sempre tem o estoque de dívida, o tanto de dinheiro que o governo pegou no passado e está devendo. Então, geralmente não é um problema, porque o governo tem a capacidade de, mesmo no futuro, quando ele tem que pagar essa dívida, ele pega mais dinheiro emprestado para pagar essa dívida. Óbvio que isso tem uma hora que não vai funcionar, vira uma pirâmide, né? Mas depende do governo e do país indo bem. Quando a economia vai muito bem, o governo arrecada mais e deveria começar a pagar aquela dívida lá. O Brasil, a dívida hoje está eu não sei direito, mas eu acho que está assim uns 60% a 80% do PIB, que parece bastante. E sempre tem esse medo, assim, porque as pessoas continuam emprestando dinheiro para o governo, justamente para receber esses juros, mas se as pessoas começarem a achar, olha, eu estou desconfiando, que nem quando você deve emprestar dinheiro para alguém, você fica, será que vai me pagar de volta? Será que vai me pagar de volta? Se você começar a achar que o governo não vai ter a capacidade de pagar de volta, de repente ninguém mais empresta para o governo. E aí o governo, o que ele tem que fazer? Tem que aumentar ainda mais a taxa de juros, mas o mais que ele aumenta a taxa de juros, o mais caro que fica para ele pagar o que ele deve. Então, tem essa ideia da solvência do governo, isso é muito perigoso. E o governo brasileiro tem má reputação no passado, porque teve ocasiões, toda a América Latina, em que o governo não pagou o que devia, né, para as pessoas. E aí fica muito difícil depois você adquirir essa reputação. Mas a pergunta não é isso. A pergunta é se a venda de títulos acaba gerando um incentivo a poupar pelo aumento da taxa de juros. Sim. Aquilo que eu falei, se o governo não conseguir o suficiente, aí ele aumenta a taxa de juros. Então, ele pode aumentar a taxa de juros, dizer assim, ó, eu preciso de dinheiro emprestado, então eu vou pagar mais, e aí isso vai dar um estímulo a essa poupança. Mas tem esse problema sempre, né, se o governo está pagando demais, se o juros está muito alto, provavelmente quer dizer que o mercado desconfia do governo, da capacidade, da intenção do governo de pagar de volta, e o juros está alto justamente para convencer as pessoas a emprestarem, mas cria o medo de, bom, o juros está atraente, mas é muito arriscado, eu acho que os juros não compensam o risco, não sei se eu vou emprestar. Tá, alguém botou aqui, vamos ver, taxa de câmbio, mercado cambial.
mais especificamente, o excesso de oferta e demanda de divisas. Tá. Então, vamos ver isso. Eu acho que eu tenho esse tema também ali. Aqui, deixa eu ver, ação. Tá, eu acho que é isso aqui, com isso aqui dá para ver. Então, aqui é a mesma coisa. É a mesma metodologia, curvas de oferta e demanda, a ideia de que existe um mercado por determinado bem, e esse bem aqui agora não é cebolas, não é corte de cabelos, não é dinheiro emprestado, é divisas. Então, a gente tem que fazer todas as perguntas que a gente fez antes e fazer aqui. Então, tem... E divisas, o que é? Divisas é dólar, é euro, é renminbi, é moedas de outros países. Vai viajar para o Chile, você vai precisar de... O que é no Chile? Pesos chilenos. Você vai viajar para os Estados Unidos, precisa de dólares. Se você quer comprar, se é uma empresa, você quer comprar um equipamento de uma empresa americana, você precisa de dólares. Então, quem demanda são os importadores e são... por exemplo, um viajante brasileiro no exterior demanda câmbio, demanda divisas. Ele é um importador de viagens, de certa forma. E quem oferta são os exportadores. Os exportadores ou um poupador externo que vem investir no Brasil. Então, uma grande empresa belga resolve investir em castanha do Pará, ele vai produzir castanha do Pará em fazendas no Pará, e ela entra assim com 500 milhões de euros e chega no Brasil, percebe que não consegue comprar nada com esses euros, não consegue pagar seus fornecedores, então decide assim, obviamente, chega e diz, estou vendendo 500 milhões de euros em troca de reais, então ofertante. Da interação dessa oferta e demanda, vem a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio, só que a gente vai chamar o preço de equilíbrio, em vez de chamar qual é o preço do dólar, o que você poderia fazer, você pode chegar numa casa de câmbio e dizer qual que é o preço do dólar, mas a gente acha mais conveniente chegar a dizer qual que é a taxa de câmbio, qual que é a taxa pelo qual eu troco reais por dólares. E aí existe uma taxa de câmbio de equilíbrio. Então, aqui já entra uma coisa, isso é uma coisa importante que pode cair em prova, essa ideia de regimes de câmbio. Então, uma taxa de câmbio pode ser flexível, em que o governo chega e diz assim, eu não vou interferir na taxa de câmbio, deixa a taxa de câmbio é o que ela é. Que nem, geralmente, o governo não interfere no preço de cebola. Se tem uma quebra da safra de cebola, a cebola fica cara, o governo não faz nada. Deixa o preço subir, inclusive isso é bom, porque isso sinaliza para o consumidor consumir menos cebola, sinaliza para o produtor plantar mais cebola, mas às vezes, eu li uma matéria uma vez que na Índia faltou cebola, então o preço da cebola ficou muito caro, quase teve uma revolução. Aparentemente para eles isso é uma coisa incrivelmente importante, cebola, e não conseguimos imaginar substituir cebola nem temporariamente. Aí o governo interviu no preço da cebola, tentou afetar. E o mercado de câmbio é mais ou menos a mesma coisa quando é flexível, o governo diz, a taxa de câmbio é o que ela é. Se o Brasil estiver exportando muito, está exportando muito e importando menos, os ter saldos em transações comerciais, o saldo na balança de pagamentos, aí tem muito dólar entrando e o dólar vai ser mais barato. Em outras épocas, o Brasil está exportando pouco, está importando muito, está entrando poucos dólares de investimento direto, investimento de carteira, e aí então tem uma escassez de dólar e o dólar fica mais caro.
E, de novo, no regime de câmbio flexível, deixa isso acontecer. Isso tem diversas consequências e tudo, mas isso se autocorrige, essa beleza de um mercado flexível que se autocorrige. Às vezes, o governo resolve fazer uma taxa de câmbio fixa. O governo chega e diz assim, eu quero que a taxa de câmbio seja mais valorizada, por exemplo. Isso já aconteceu, eu já mostrei para vocês um gráfico aqui de 95 a 99, o Brasil teve uma taxa de câmbio fixa, mais ou menos em R$1 por dólar. Por que ele poderia querer fazer isso? Por que manter a taxa de câmbio valorizada? A taxa de câmbio valorizada, eu lembro o que quer dizer isso. Quer dizer que o real está valorizado, o dólar está barato em reais. O real está comprando muitos dólares. Uma razão pela qual o governo fez isso no passado, já mais de uma vez, é porque daí fica barato importar e então isso aumenta o nível de importações e isso é um instrumento para combater a inflação. Se os preços aqui no Brasil estão subindo muito rápido, então, o preço dos alimentos, da manteiga, do refrigerante, da cebola, de várias coisas está subindo muito. Se o governo mantém uma taxa de câmbio valorizada, as pessoas começam a importar cebolas do Chile, importar alimentos dos Estados Unidos. Aí isso faz competição contra o produto nacional que está ficando caro e segura, não deixa o produto nacional ficar tão caro. É o que chama de uma âncora cambial, porque é uma âncora que prende, não deixa os preços internos subirem. Então, essa é uma razão para fazer isso. É muito perigoso, distorce mercados, distorce o sinal de preços que o equilíbrio do mercado faz, que ajuda a resolver aquelas forças contrárias, mas às vezes o governo faz isso. Está aqui um exemplo, aqui o governo mantém a taxa de câmbio de equilíbrio, isso aqui. Suponha que seja hoje, quanto que está o dólar? Hoje está uns 5, que vi caiu bastante, né? Resolveu o problema da eleição dos Estados Unidos, vacina da Covid está vindo aí, geralmente o câmbio é um bom termômetro dessa incerteza dentro do Brasil, porque quando as pessoas estão com muita incerteza e dizem, eu vou comprar dólar porque o dólar é muito mais seguro que o real. Então o fato do dólar ter ficado mais barato, lembra, em alguns momentos nesse curso eu me lembro de ter falado aqui que o dólar estava 5,70, 5,50. Eu acho que hoje estão 5,16, 5,20 por aí. Então suponha que isso aqui seja 5,20 e o governo... Então esse é o verdadeiro valor do dólar em reais, né? R$5,20 por dólar, dado a oferta e a demanda. Mas o governo acha por bem, eu queria que fosse 4,50. O governo quer que seja 4,50. Então, o governo ele fixa a taxa de câmbio. Fixar a taxa de câmbio não quer dizer que ele passa uma lei que o dólar só pode ser comprado e vendido a 4,50. O que o governo faz, ele diz assim, eu, governo, vendo a 4,50. Eu compro e eu vendo a 4,50. Mas como ele está fazendo mais barato, ele está dizendo, eu vendo. As outras pessoas estão vendendo a 5,20. E aí chega aqui um importador, ou sua avó que vai viajar para Miami, todo mundo que quer comprar dólar chega assim e diz, eu preciso comprar uns dólares. Quanto que está? Bom, no mercado está custando 5,20, mas o governo está vendendo a 4,50. Vou comprar do governo, que é muito mais barato. Aí todo mundo compra do governo, aí esses caras aqui que estavam vendendo a 5,20 vão dizer, poxa, a gente não consegue mais vender dólar, esse é o nosso negócio, só tem uma opção, nós temos que abaixar o preço do dólar também, temos que vender mais barato a 4,50 também. Então é isso, é assim que o governo fixa a taxa de câmbio, não é uma lei, não é um botão vermelho no Banco Central que ele aperta e ajusta lá, é comprando e vendendo. Claro que o mercado esses caras sempre podem dizer, deixa o governo vender barato, a gente fica esperando aqui, logo o governo não vai mais ter dinheiro, vai queimar todas as reservas dele, é o jeito que a gente fala isso, e daí, quando acabar, a gente volta a vender a 5,20, o governo não vai conseguir mais afetar o preço. O problema é que no Brasil, atualmente, o governo tem 400 bilhões de dólares, então ele tem muita bala na agulha para enfrentar isso aí.
que acontece quando o governo faz isso? Ele fixa a taxa de câmbio, como está barato, muita gente quer comprar, a demanda está alta, a demanda está maior do que a demanda de equilíbrio, a quantidade de equilíbrio, mas pouca gente quer vender dólar. Pouca gente quer ofertar dólar porque está barato. Então, tem esse excesso de oferta aqui, e esse excesso de oferta é o equivalente a prateleiras vazias, de novo. Você diz, puxa, o dólar está a 4,50, eu vou comprar, mas se chega na taxa de casa de câmbio, não tem, chega no banco, não tem. Fala com aquela sua tia que viaja muito, que vende dólar para você, ela não tem também. E aí, mais forças começam a empurrar para cima o valor do dólar. Então, essas forças são... alguém chega e diz, poxa, mas eu estou disposto... Eu não estou encontrando dólar, mas eu pago mais do que 4,50. Eu pago mais, eu pago 4,70, eu pago até 5. Então, aí aparece gente, se você vai pagar 5, eu tenho. A 5 eu vendo. Aquela sua tia diz, esqueci, eu tenho aqui na gaveta, assim, a 5 eu tenho. E essas forças empurram o dólar até em cima, né? Contanto que o governo não esteja lá segurando aquilo ali. E o excesso se a taxa de câmbio for fixada acima, também dá equivalente. E aí tem o próximo passo, choques de oferta, choques de demanda, podem empurrar a curva de oferta para cima ou para baixo, mas esse é o tipo de coisa que acontece aqui. Deixa eu só mencionar isso aqui. Tem essa questão você tem preços, taxa de câmbio e juros, todos são preços, e quando tem preços, a gente quer ter em mente aquela diferença entre preços nominais, taxa de câmbio nominal, taxa de juros nominal, que é o preço que você está vendo ali anunciado no dia. Mas se você quiser comparar aquele preço nominal que você está vendo no dia, na taxa de câmbio nominal que você está vendo na taxa de juros nominal, com algum período no passado ou no futuro, você tem que... A comparação, você não só pode simplesmente ver qual que é a taxa de câmbio nominal um ano atrás, a taxa de câmbio nominal hoje, você pega no jornal dos 2 dias, vai na Google lá e olha, e você diz, puxa, aumentou 10%. Você não pode fazer essa comparação, porque esse aumento de 10%, parte dele pode ser só inflação. Então, você quer descontar a inflação e ver qual que foi o aumento real do preço do dólar, qual que é o aumento real da taxa de juros. E o jeito de fazer isso com taxa de câmbio é essa aqui. Então, a taxa de câmbio real, que é o que você quer calcular, você pega a taxa de câmbio nominal e você vê qual que foi o aumento da inflação no exterior. Se for dólar, você vê assim, nos Estados Unidos teve 5% de inflação e no Brasil teve 10% de inflação. Então, você faz esse cálculo, a gente viu como é que faz isso. 5% você pegaria 5 divididos por 100 mais 1. 10% aqui você pegaria 10% dividido por 100 mais 1, faz essa divisão, e aí multiplica aqui, aí você vai ter a taxa de câmbio real em comparação no período do passado com hoje. Já que eu estou nisso, ninguém perguntou isso aqui ainda, mas é um outro tema que vale a pena dar uma revisada e cai bastante em prova, porque as pessoas gostam disso, os fazedores de prova gostam disso, é a ideia do PPC, do paridade de poder de compra. Então, ali, o que é paridade de poder de compra? É a ideia de calcular uma taxa de câmbio, que não é a taxa de câmbio que a gente realmente observa, mas é uma taxa de câmbio que torna comparável os preços em um país e outro país. Então, qual que é a ideia aqui? Só lembrar, isso é aquela coisa do índice de Big Mac. Né? A ideia é que aquela ideia de arbitragem, né? O que é arbitragem? É que é lei de um preço. O mesmo bem deveria ter o mesmo preço em todos os lugares.
Claro que tem custo de transporte, o risco de comprar em um lugar, etc. Mas deixando isso de lado, por que lei de um preço? Porque se um bem está custando mais caro em um lugar do que em outro, você poderia ir no lugar onde ele está barato, compra ele, leva para o lugar caro e vende ele lá, porque você ia ganhar dinheiro fazendo isso. Então, a ideia de arbitragem é que sempre teria alguém disposto a fazer essa arbitragem, e quando alguém arbitra essas diferenças de preço, os preços tendem a se equalizar. Então, o que é PPC? PPC é você pegar o mesmo bem em dois países diferentes, então pega uma cesta de bem, e o que eles gostam de usar é o Big Mac, é como se o Big Mac, porque aí, em teoria o Big Mac é exatamente igual em qualquer lugar do mundo, né? Ele é igualmente ruim em todos os lugares, desculpa. Talvez você goste. Então, o Big Mac é uma cesta de bens, uma cesta que tem pão, que tem gergelim, que tem molho de tomate, que tem carne, que tem alface, tem etc. Tem queijo. E essa cesta é igual em todo lugar do mundo. Então, teoricamente, devia ter o mesmo preço em todos os lugares. Não tem, mesmo se você usar a taxa de câmbio de cada país e ver a taxa de câmbio hoje no Brasil, quanto que custa um Big Mac? Então, assim, o Big Mac custa R$20 no Brasil, pega a taxa de câmbio e vê, isso dá $4. Mas e nos Estados Unidos, quanto custa um Big Mac? Não, aqui nos Estados Unidos custa $3. Então, está mais barato nos Estados Unidos do que no Brasil. Então, isso está violando a teoria de preço único. Alguém poderia arbitrar, alguém poderia comprar o Big Mac nos Estados Unidos e vender no Brasil. Claro que isso é absurdo, é por isso que as pessoas gostam, que é engraçado por causa disso. Porque, claro que não dá para comprar um Big Mac 10 minutos depois que ele saiu do balcão, já está apodrecendo, já está ruim. Mas, né, para muitos outros bens, não seria assim, para o computador, para outros bens. Então, alguém poderia comprar nos Estados Unidos, que está barato, e vender no Brasil. E a taxa de câmbio PPC seria a taxa de câmbio que faria com que você fosse indiferente entre comprar logo no Brasil, já com seus reais, e compra o Big Mac no Brasil, ou, em vez disso, comprar o Big Mac, pega seus reais, compra os dólares, aquela taxa de câmbio PPC, e aí compra nos Estados Unidos. E essa taxa de câmbio seria a taxa de câmbio, então, que você poderia comparar volumes de renda e de dinheiro nos dois países. Isso, com Big Macs, é meio ridículo, é claro, mas pensa em alguma coisa digital. Uma coisa digital não tem custo de transporte, não tem... É tudo instantâneo, então você realmente tem a opção. Então, suponha alguma coisa assim como um jogo no seu telefone, um app, e aí você poderia... Você vai comprar esse jogo, para download, você tem que pagar, custa R$10 para download, e aí você percebe que você tem a opção de entrar no seu próprio telefone e comprar direto na loja lá nos Estados Unidos, na loja direto nos Estados Unidos, ou seja, lá no exterior, onde for essa loja. Então, você diz assim, puxa, posso comprar esse app, fazer o download por R$10, ou eu posso pagar em dólar. E aí você calcula, e sim, dólar vai custar $3. Aí você calcula, você diz assim, pois, mas $3, a taxa de câmbio atual, digamos, seja 5, é R$15, no Brasil está R$10. Então vale a pena comprar no Brasil. Mas se em vez de $3 fosse $1, fosse 5, aí você diria, vale a pena eu comprar no dólar, que eu pago 5 por o dólar, R$5, e faço o download aqui. E o download é automático, você teria os dois ao mesmo tempo. Então, qual que seria a taxa de câmbio que tornaria você indiferente entre essas duas coisas? Deixa eu ver aqui que tem os outros comentários. Podemos falar mais como é mais fácil para países em desenvolvimento crescerem que países desenvolvidos. Tá bom, isso é uma coisa. Aqui perguntando por que eu odeio o McDonald's.
Eu não odeio McDonald's e não tem nada a ver com... Eu sei que muita gente, assim, não gosta de McDonald's porque é o capitalismo, é americano. Não, não é nada disso, só que é uma comida processada e cheia de óleos, transgênicos, não sei se tem transgênicos, não, mas cheia de óleos vegetais e eu prefiro comida um pouco mais saudável. Mas eu não estou julgando nada. Eu falei aquilo mais para ser engraçado do que realmente uma crítica. Tá. Aqui então essa pergunta. O que eu estou entendendo dessa pergunta é que eu mesmo lá no começo da aula eu mostrei um gráfico assim que mostra os países. Em algum momento tem alguns países que enriqueceram e outros países que não enriqueceram. E aí eu falei uma coisa que pode surpreender algumas pessoas, é dizer que teoria econômica esperaria que os países mais pobres deveriam crescer mais rápido que os países mais ricos. E alguém pode estranhar, se diz assim, claro que não. Então, está dizendo que um país pobre, pega assim, Paraguai, Nicarágua, até Brasil é renda média, mas pega um Guatemala, ou Burma, vários países africanos que renda muito baixa, renda per capita baixa, e eu estou afirmando que existem forças econômicas que fariam esses países crescerem mais rápido do que os países ricos, do que a Inglaterra, do que os Estados Unidos, do que a Noruega, do que a Alemanha. E você acha, claro que não, esses países são ricos, eles têm capacidade de crescer. Mas quais são essas razões econômicas que a teoria econômica fala? Uma é justamente a taxa de juros. A taxa de juros, se for num país rico, a taxa de juros geralmente é baixa. O custo de pegar dinheiro emprestado é baixo, porque tem muito capital. Né? Esses países são ricos, isso quer dizer, eles têm muito capital. Por ter muito capital, o custo de pegar dinheiro emprestado é baixo. Nos Estados Unidos, quando você compra um carro, os juros que você paga é incrivelmente baixo. Se você comprar uma casa assim, pagando em 30 anos, os juros é muito baixo. Pela oferta e demanda de crédito e também porque não tem risco, as instituições funcionam bem, então não tem prêmio de risco. Os juros é essas duas coisas ao mesmo tempo, né? Ele é oferta e demanda, mas também tem o risco do emprestador só empresta se ele tiver segurança de que vai receber de volta. Já nos países pobres, tem escassez de capital. Tem uma escassez de capital. Então, se tem escassez de capital, o capital é caro. Né? Tem pouca oferta de capital e os demandantes competindo por aquela oferta e juros altos. Então, veja que o Brasil é um recordista de juros. Sempre no Brasil tem juros muito altos, porque tem escassez de capital, tem pouca poupança. Então, o que deveria acontecer? Os juros no Brasil é muito alto, os juros nos Estados Unidos, na Europa, é baixo. Um poupador nos Estados Unidos, ele não quer poupar nos Estados Unidos, ele vai ganhar muito pouco. Ele diz, poxa, não ganha nada aqui, com esses juros michuruca aqui, investindo aqui num banco americano. Ele olha lá para o Brasil e diz, poxa, no Brasil eu ganharia 3, 4, 5 vezes isso. E aí, então, isso devia atrair o capital para os países pobres. Os países pobres recebendo esse capital, eles crescem. Capital vira investimento, investimento gera crescimento. Quer ver uma história, para botar isso bem de jeito mais claro? Meu orientador, quando eu estudei lá nos Estados Unidos, o PhD, ele vendeu a casa dele. Isso era lá em 92, 93, em que os juros no Brasil era 30%, 40%, e os juros nos Estados Unidos era 5%. Então, ele vendeu a casa dele, mas ele já tinha outro lugar para morar. Ele estava lá com um monte de dinheiro, né? O valor de uma casa é muito grande. Aí ele diz assim, puxa, eu tenho que decidir o que eu vou fazer com esse dinheiro. Eu não vou precisar dele pelos próximos 3, 4 anos, então eu quero aplicar isso e ganhar juros em cima disso. E aí ele considerou assim, falou com o banco dele lá e viu as opções. Eu posso botar isso na bolsa de valores, mas é meio arriscado, não quero arriscar esse dinheiro. E a taxa de juros nos bancos está 5, 4, 4,5. Aí eu falei para ele, lá no Brasil, os meus investimentos lá no Brasil, eu estou ganhando 30%. Ele abriu o olho assim, e aí ele decidiu, então eu vou investir parte do meu dinheiro no Brasil. Eu até botei ele em contato com algumas instituições aqui.
Aí, uma semana depois, encontrei ele e falei, você investiu dinheiro no Brasil? Ele disse, não, eu ia, mas não, resolvi não fazer. E a razão porque ele achou que tinha risco muito grande. Esse que é um problema. E pensa, no Brasil naquela época era hiperinflação, e tinha vindo da década perdida, moratória, confisco de poupança. Então dá para entender, mesmo com juros muito atraentes, o risco era tão maior que impediu. Então tem essas duas coisas, é claro, taxa de juros e risco. Mas hoje em dia, por exemplo, eu mostrei várias vezes aqui um gráfico de que o Brasil, pelo menos nas épocas boas, 2000 a 2010, até 2012 talvez, o Brasil atraiu muito capital estrangeiro, porque o Brasil tem muito projeto, muita oportunidade, muito projeto potencial. Tem muito coisas a serem feitas no Brasil. O empreendedor olha para o Brasil e diz, tem oportunidades a torto e a direito para ganhar dinheiro com esse país, contanto que ele esteja funcionando mais ou menos bem, né? Aliviar esse risco político, risco cambial, esse tipo de coisa. Então, quando o Brasil está mais ou menos estável, entra muito esse capital, atraído também pelos juros altos. O juros está alto, por isso, os juros altos no Brasil reflete isso, que tem essas oportunidades todas de empreendimento e pouca poupança. Então, os empresários, os investidores competindo por essa pouca poupança, fazem com que o juros seja alto. Aí esses juros atrai investimento do exterior, que daí faz os juros abaixar um pouco. Uma segunda razão pela qual países pobres tendem a crescer mais do que países desenvolvidos é que eles não precisam, eles podem pular etapas. Você pode usar tecnologias e técnicas e conhecimento gerado nesses outros países sem ter que desenvolver tudo do zero. Então, por exemplo, na África, eles já pularam a etapa do telefone fixo, telefone com fio. Eles não precisam passar aquelas décadas com telefone com fio para depois passar para telefone celular. Já a maioria dos países nunca teve uma rede de telefone universal, telefone tradicional, já foram para telefone celular. É claro que você não precisa, muita gente não gosta disso. Eu quero que meu país desenvolva toda a sua tecnologia, porque é estratégico, a gente não pode usar a tecnologia dos outros. Não, você não precisa reinventar a roda, tudo. Claro que você precisa adaptar tecnologias para a sua realidade. Tecnologias agrícolas têm que ser específicas ao seu país, ao seu clima, etc. Mas você pode ficar, como dizem, como Newton disse, ficar nos ombros dos gigantes. E isso faz com que países pequenos cresçam bem mais rápido. Tá. Deixa eu ver. Enquanto não aparece a outra pergunta, deixa eu ver o que mais que eu botei aqui. Que pode cair em prova, pode ser bom para... Esse aqui eu não acho que cai não, mas esse aqui a gente acabou de ver, então... Talvez a parte de... Algumas coisas, vamos ver. Alguma coisa de balanço de pagamentos pode cair. Normalmente eu diria que vai cair balanço de pagamentos, mas como a prova de vocês é sorteada, né? Mas eu acho que mesmo assim ela é sorteada em blocos, então ter uma noção sobre balanço de pagamentos, dar uma lida, essa estrutura onde você tem transações correntes de um lado e conta capital financeira do outro. Então vale a pena ver isso aqui. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a ideia de reservas internacionais, saldos e déficits. Claro que você nunca vai saber todos os detalhes. Isso aqui é uma coisa que acaba ficando muito complicada e só quem realmente trabalha com isso lá no Banco Central entende totalmente, mas... Curva de Phillips, não acho que cai isso, mas o que é a curva de Phillips? Lembra que é uma relação negativa entre inflação e demanda. Uma relação negativa. Ela diz que então, um país tem que escolher. Ele pode ter
uma inflação alta. Se o país quiser desemprego baixo, e todos os países querem, em contrapartida, você vai ter uma inflação alta. E se você não quiser inflação alta, como no Brasil é um problema muito grande isso, você vai ter que aumentar juros e fazer diversas políticas, mas elas tendem a esfriar a economia e geram desemprego. Então, tem duas coisas que você não quer, então você tem que escolher um trade-off entre elas. Tem um trade-off entre elas e achar a quantidade ótima, geralmente alguma coisa aqui no meio, assim. Uma inflação relativamente baixa, um desemprego relativamente baixo, mas nenhum dos dois é o mais baixo que você conseguiria por causa do trade-off. Acaba que a curva de Phillips, assim, até 1970, os dados do mundo real das economias dos Estados Unidos e de outros países comprovavam essa teoria, isso é uma teoria, mas a partir de então não aconteceu. E vários países experimentaram períodos grandes com as duas coisas, por exemplo, com simultaneamente inflação e desemprego. Então você tem essas dois malefícios, duas doenças ao mesmo tempo. Na década de 70 isso aqui aconteceu, chocou muitos economistas que acreditavam em curva de Phillips. E aí tem que achar tem várias explicações para isso, mas não é o caso de ver isso aqui. Espera aí que deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui tem uma pergunta. Tá, é uma pergunta aqui sobre a Selic. Então, a Selic é a taxa de juros, uma das taxas de juros do governo, a principal taxa de juros do governo. Ela é escolhida pelo governo, pelo Conselho Monetário Nacional. Então, não é o Bolsonaro que está fazendo isso, não é o presidente da República que faz, é o Conselho Monetário Nacional, que isso não sei se já mudou, mas é o ministro da Fazenda, o presidente do Banco Central, antes era o ministro do Planejamento, assim, tem uns 3 ou 4 cargos de pessoas que lidam geralmente com a economia, eles se reúnem e eles decidem assim, nos próximos 3 meses, nos próximos 6 meses, a Selic vai estar 2,5. Geralmente eles dizem assim, a gente vai aumentar 0,25, 0,50%, diminuir. Mas lembra que a Selic é aquilo que eu falei. Não é que o governo tem essa lei que os bancos vão emprestar a Selic. Os bancos não vão emprestar a Selic, inclusive. A Selic é essa taxa que o governo sinaliza e o governo está emprestando essa taxa aos bancos. Você provavelmente vai pagar mais do que a Selic. Então, não é o que você falou aqui que a Selic seria a média da taxa de juros dos bancos. Os bancos, não é essa média, é o governo que decide e empresta aos bancos a essa taxa. Aí os bancos podem pegar esse dinheiro, ou outro dinheiro que eles tenham, e eles emprestam a taxas que eles quiserem, que eles sentirem que o mercado vai aguentar. Então, se tem muita gente demandando, o governo vai emprestar Selic mais 2%, né? Selic mais 2%, alguma coisa assim. Aí a pergunta, hoje a taxa Selic está baixa? Se eu falasse 10 anos atrás para você que um dia que a Selic ia chegar nesse nível, hoje, quanto que ela está? Acho que está uns 2 ou 3, alguma coisa assim. Ninguém ia acreditar, a Selic já teve 40, já teve... sempre foi mais do que... certamente mais do que 8 e 10 e... Então, mas agora ela está muito baixa. Quer dizer, ela está baixa relativamente. Ela não está baixa relativamente. No mundo, nos países, nos Estados Unidos, no Japão, a taxa de juros está negativa há bastante tempo. Taxa de juros negativa é esquisito isso, quer dizer que, de certa forma, não é que ela é realmente negativa, mas você empresta dinheiro para o banco, você pega dinheiro emprestado do banco e 1 ano depois você paga de volta menos do que você pegou emprestado. Em vez de pagar com a mais dos juros, para todos os efeitos, você paga menos. Nos Estados Unidos está muito baixo, na Europa está muito baixo, porque tem a ver com a grande crise de 2009, 2008. Desde então, a taxa de juros tem estado muito baixas,
as economias não têm crescido não têm crescido normalmente, que nem se esperava, que nem se conhecia, e os governos abaixavam a taxa de juros para gerar mais crescimento, não tem tido problemas de inflação no mundo, que era um grande problema, então meio que mudou a economia e os economistas estão um pouco perdidos com isso e não têm boas explicações. Então, o governo tem baixado a taxa de juros e chegou a um ponto que eles não podem abaixar mais, já está praticamente zero nesses países. E o Brasil também abaixou, só que o Brasil baixou de um nível muito mais alto e chegou a mais ou menos 2 e 3. Então, é simplesmente seguindo essa lógica mundial. O Brasil, para ele atrair capital estrangeiro, ele não precisa aumentar para 5, 6, ele mantendo 3, o que está hoje, ele já atrai o suficiente, imagino. Agora, a pergunta fala assim, mas isso não é perigoso inflacionariamente? Porque os juros baixos quer dizer que está barato para muitas pessoas pegarem dinheiro emprestado, então muita gente vai comprar carro, comprar casas, empresários vão abrir novos negócios, e então isso vai aumentar a demanda por esses bens e serviços e trabalho, e isso poderia ser inflacionário. Essa pergunta é boa, porque isso no Brasil é verdade, o Brasil é extremamente sensível à taxa de juros. Se você abaixar a taxa de juros, se o Conselho Monetário Nacional abaixar a taxa de juros um pouquinho a mais do que seria o correto, se eles errarem a mão ali, pode ter efeitos inflacionários. O Brasil tem um passado inflacionário, por isso a gente é sempre muito sensível a isso. Agora, isso não tem sido um problema nos últimos 2 ou 3 anos, a economia está meio parada, a gente veio de uma grande recessão, então imagina-se que inflação não é um problema agora, não tem essas pressões inflacionárias, por isso a Selic pode estar baixas, porém você está certo em estar preocupado, porque eu mencionei isso na aula passada, está começando a ter preocupações com inflação ano que vem. Esse fim de semana eu tentei sair comprar umas cadeiras, estava precisando de umas cadeiras para a mesa da sala aqui, e eu fui em umas lojas e no catálogo, todas que eu escolhi, o cara, não tem essa, não tem essa. Mas como que não tem? Não tem nada? Os fornecedores da matéria-prima não estão fornecendo, estão tendo problemas de cadeia de fornecimento. Então, todas essas coisas também sinalizam que pode vir inflação, que quando os bens estão em falta, o que acontece? Tem pressão para aumentar o preço. Aqui tem a correção aqui. Se a taxa de juros que a gente vê nos gráficos é como se fosse a taxa média dos bancos no Brasil. Tá. Bom, entendi a pergunta. Eu disse assim, quando eu ponho um gráfico de oferta e demanda de fundos de empréstimo e taxa de juros, isso é média ou é um banco só? E a resposta eu deveria definir, dizer, esse é um gráfico para a taxa de juros geral do Brasil, né? Então, eu definiria. Eu podia fazer para um banco só e dizer, está aqui, essa é a demanda que esse banco está enfrentando, a oferta de crédito que ele tem, mas as duas coisas estão interligadas, né? Porque o que os outros bancos fazem vão afetar o deslocamento da oferta e demanda desse um banco. Então, em geral, é uma oferta e demanda do país como um todo. Então, não é bem a média, mas seria o agregado, é o mercado, é oferta e demanda de mercado, né, em vez de ser oferta e demanda de um banco individual. Bom, talvez só a última coisa, só mencionar mais rápido coisas para vocês verem. Acho que a gente já viu bastante coisa. Essa ideia de multiplicador de renda, em particular, essa fórmula aqui do multiplicador de renda. Lembra qual que é a ideia do multiplicador de renda? É que é uma coisa keynesiana, que o Keynes falava que uma solução para uma grande crise é o governo injetar dinheiro, o governo fazer um gasto, e aí esse gasto vai se multiplicar na economia. E uma das grandes controvérsias sobre isso, mas
qual é o multiplicador? Se o governo fizer uma política keynesiana, injetasse R$ 1 bilhão na economia, isso vai gerar quantos bilhões de demandas e poder de compra? Depende do multiplicador. Tem muita gente que diz que o multiplicador é pequeno, logo não vale a pena fazer isso, porque só vai gerar distorções. Outros keynesianos dizem que o multiplicador é grande, então 1 bilhão vai gerar 7 bilhões de poder de compra e vai aquecer a economia e tirar ela do buraco. Então, o jeito de calcular tem a ver com a propensão marginal a consumir. Então, de certa forma, isso é intuitivo. Isso quer dizer assim, esse 1 bilhão que o governo jogar na economia, ele vai ter um impacto se as pessoas que receberem pedaços daquele 1 bilhão consumirem, comprarem coisas, saírem gastando e gerando demanda para os outros setores, tiverem uma propensão marginal a consumir alta. Mas, em alguns casos, como você está numa crise, o que pode acontecer, as pessoas estão receosas, eu recebi lá os meus R$2.000, foi a minha parte disso aqui, e eu disse, quer saber, eu vou guardar isso aqui. Eu não vou gastar isso aqui porque está a economia esquisita, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu vou guardar isso aqui como uma previdência. Então, se a propensão marginal a consumir for alta, por exemplo, 0,9, o denominador aqui vai ser 0,1, o multiplicador vai ser 1 dividido por 0,1, vai ser 10. Então, o multiplicador é forte. Se a minha propensão marginal a consumir é baixa, como na China, por exemplo, que todo mundo poupa muito, digamos que seja 0,5, eu poupo metade do que eu recebo, aqui seria 1 menos 0,5, é 0,5, 1 dividido por 0,5 é 2, o multiplicador seria só 2. O que é estranho dessa história é esse paradoxo da poupança, que Keynes chamou de paradox of thrift, que geralmente poupança é uma coisa benéfica, recomendável, sinaliza disciplina, sinaliza um monte de coisas boas. E para indivíduos, geralmente é verdade. Mas no meio de uma depressão, de uma recessão, e no agregado de todo mundo junto, se está todo mundo poupando, no meio de uma recessão, aí pode ser ruim. E faz com que essas políticas keynesianas não funcionem. Só a última coisa, então, daí acho para teorias de inflação, né? Lembra, tem aquelas 3 teorias de inflação, isso sempre pode cair. Que tipo de pergunta? Aquele que eu falei, pode ter um artigo de jornal, um parágrafo de um livro dizendo assim, na inflação o governo fez tal coisa para tentar acabar com a inflação. A pergunta podia ser qual é o diagnóstico? É um diagnóstico de inflação de demanda, de custos, inicial. Então, vale a pena vocês lerem sobre isso. Lembra, a inflação de demanda é quando o governo gasta demais, e se o governo está gastando demais, isso está gerando renda para as pessoas estão com muita renda, e daí eles estão comprando, estão demandando coisas, mas o mercado só produz uma certa quantidade de bens, então tem mais demanda do que a oferta, e o preço sobe por causa disso. E a solução para isso é o governo gastar menos, controlar os gastos, controlar a oferta de moeda. Mais do que os gastos, é questão de oferta de moeda. Especialmente quando o governo gasta demais, geralmente ele está imprimindo dinheiro, está criando dinheiro, está aumentando a oferta de moeda, e isso é inflacionário, e é difícil governos não fazerem isso, requer uma disciplina muito grande, né? Governos têm muita pressão sobre eles, são seres políticos que têm que sobreviver, e imprimir dinheiro, na visão deles, é a solução para todos os problemas. Se deixa todo mundo feliz, mas gera inflação. Inflação de custos é uma visão alternativa que surgiu. A inflação de demanda é a mais ortodoxa, a mais tradicional. A inflação de custos diz assim, um país como o Brasil, que está crescendo, precisa de muita infraestrutura, precisa de energia, de comunicação, os portos ainda não estão funcionando bem, tem problemas de competição para crédito e segurança e direitos de propriedade, e todas essas coisas aumentam os custos de produção.
Então, sobre esse diagnóstico, a inflação vem do fato que é muito caro produzir nesse país. Então, qualquer pessoa que produz alguma coisa tem que embutir um monte de custos no seu preço, isso aumenta os preços. E aí a solução para isso seria o governo resolver esses problemas, resolver o problema da educação, resolver o problema de infraestrutura, etc. E aí outra teoria, finalmente, inflação inercial. Isso é uma coisa que surgiu na hiperinflação no Brasil, quando perceberam que, mesmo com inflação fazendo tentando fazer políticas baseadas no diagnóstico de inflação de demanda ou de custo, continuava a inflação. Aí chegou a ser essa ideia assim, de que a inflação no Brasil é inercial. A inflação já faz parte da vida do brasileiro, todo mundo está tão acostumado com a inflação que todo mundo automaticamente aumenta seus preços. Então, eu vou alugar um apartamento para você, eu já imbuto a inflação, tem correção monetária. Então, tudo isso faz com que a inflação vire uma profecia autorrealizada. Todo mundo já está aumentando os preços porque espera que os outros vão aumentar os preços, então todo mundo aumenta os preços, a inflação acontece, e aí confirma o que todo mundo achou que ia acontecer e eles continuam fazendo isso. E tem um pouco disso, é verdade, mas provavelmente a explicação melhor é inflação de demanda. O governo tem que controlar a oferta de um. Então é isso. Se tiver mais alguma pergunta, eu posso responder. Se não, a gente para aqui. Fim de semestre, me resta daí desejar boas provas para vocês e reiterar aquilo que eu falei na aula passada, de qualquer dica, crítica, sugestão. Parece que semestre que vem vai ser pelo menos parcialmente online também, então qualquer coisa que possa fazer para melhorar isso aqui. Eu acho que funcionou relativamente bem, mas sempre tem coisa para melhorar, então pode mandar críticas, sugestões e será bem-vindo. Então, com isso, eu me despeço e aí até a próxima vez, talvez em alguma outra disciplina por aí.